É engraçado, mas sempre que eu me preocupo demais, eu erro mais. Sempre que eu fico muito cauteloso, muito hesitante em relação ao que eu estou tocando, ou ao que eu estou dizendo, ou a uma situação específica, eu me torno uma pessoa menor, me torno uma pessoa que é menos interessante, menos capaz, uma pessoa que não expressa as ideias de forma tão clara, que não toca de maneira tão expressiva, tão confiante. E no palco isso acontece muito. Toda vez que eu subo no palco achando que eu sou imbatível, que nada pode me abalar, isso acaba traduzindo uma liberdade na hora de tocar completamente diferente de uma performance na qual eu fico inseguro, muito preocupado com os erros. Às vezes a diferença não está no quanto eu estudei, mas na maneira que eu enxergo aquela experiência de performance. Algumas vezes as coisas estão relacionadas, às vezes é importante também ter uma preparação gigantesca para que você suba no palco e tenha certeza de que você fez o seu melhor. Durante muito tempo, essa foi a minha maneira de relaxar, essa foi a minha maneira de dizer para mim mesmo que tudo bem ocupar aquela posição embaixo dos holofotes, tudo bem ter todos aqueles olhares em mim, porque eu sabia que eu tinha feito absolutamente tudo o que eu podia para ser o melhor músico naquela noite. Isso vale principalmente para competições, mas também para shows importantes. Em alguns shows eu subi no palco, eu tenho a certeza que eu fiz o meu melhor. E isso precisa ser suficiente, porque mais do que o meu melhor eu não sou capaz de fazer. E quando eu subo no palco com a tranquilidade de saber que tudo que eu podia fazer para me preparar o melhor possível foi feito, todo um processo de apresentações para amigos e amigas, todo um processo de 8, 10 horas por dia de estudo, todo um processo de pensamento meticuloso sobre cada um dos arranjos, cada uma das frases interpretativas, tudo isso foi preparado. E aquele momento do palco é um momento de traduzir essa experiência de 6 meses, de 1 ano de dedicação extrema em um ambiente em que as pessoas vão entrar em contato com aquele repertório pela primeira vez e talvez se toquem, talvez se emocionem. Se eu tenho certeza de que esse processo que me levou ao show foi suficiente, eu fico tranquilo. Eu fico com uma certa paz, porque sei que mais do que isso era impossível, era inviável. Claro que sempre coisas pequenas vão ser diferentes do que poderiam ter sido. Coisas pequenas vão ser diferentes daquilo que seria o ideal, porque o ideal está sempre além. Nosso critério sobre a música, sobre o nosso nível técnico, sobre aquilo que a gente faz, está sempre um pouco acima daquilo que a gente é. Por isso que muitos músicos acabam gravando discos e nunca escutando os discos, porque na medida que você vai gravando, você também vai aumentando o seu critério, vai elevando o seu nível de exigência. Então, se eu melhoro minha técnica, eu já me torno mais exigente em relação a ela e quero melhorar ainda mais. Se eu me torno mais criterioso em relação aos erros, eu começo a admiti-los menos na minha vida. E acho que esse princípio vale para quase tudo. Muitos escritores falam que os primeiros livros são sempre os piores, se envergonham de ter publicado livros muito cedo na vida, porque a gente vai melhorando e o nosso critério vai aumentando para tudo. E é inevitável achar que a próxima obra vai ser sempre a melhor, que o próximo disco vai ser sempre o melhor, porque a gente se sente capaz a cada dia de trabalho a realizar um pouco mais, a ser um pouco mais preciso, um pouco mais proficiente. E acho que essa sensação de que no palco o erro é possível, mas independentemente de qual erro seja, ele vai conseguir ser superado, ele vai conseguir ser contornado,
Independentemente da nota trastejada, independentemente da nota errada, independentemente do esquecimento eventual de alguma harmonia, vai ser possível dar uma gingada, dar um migué, encontrar saídas para uma nota que não funcionou tão bem, encontrar saídas técnicas para que uma nota mal pisada se torne um pouco menos grotesca dentro de um contexto musical. Uma coisa que eu sinto no palco muito forte é que o conforto de alguém no palco faz toda a diferença para minha experiência como espectador. Já fui em shows em que músicos excepcionais tocaram com uma técnica fenomenal e me senti muito desconfortável, não porque fiquei intimidado diante daquilo, não porque vi a pessoa e pensei, nossa, nunca vou conseguir tocar assim. Pelo contrário, admirei muito a técnica dessas pessoas, mas sentia que essas pessoas não estavam tão confortáveis no palco. Isso me deixava um pouco apreensivo, porque eu via a apreensão no rosto das pessoas. Eu via que ao tocar aquela peça super difícil, era um toque um pouco mecânico, um toque um pouco amedrontado, um toque com um medo muito grande de falhar. E isso atrapalhava minha experiência como ouvinte. Fazia com que eu não me sentisse tão livre para escutar, porque quem estava tocando eu não se sentia tão livre para tocar. Vi algumas apresentações de violão clássico que foram um pouco nesse sentido. O violão clássico me parece um mundo um pouco mais severo, um pouco mais rígido, nesse sentido que o violão popular e que outros universos estéticos. E acho que por isso existe uma exigência muito grande, uma cobrança muito grande pela técnica, por conta também desse ambiente das competições, em que você precisa se cobrar, ser infalível. Mas eu gosto muito mais de ir num show que tecnicamente não é perfeito, que interpretativamente pode não ser genial, pode não ser hiper bem arquitetado, mas que eu vejo que a pessoa que está no palco está transmitindo algo além da música, transmitindo primeiro uma voz própria, uma assinatura. Ela precisa ter algo a dizer. Mas para além disso, eu acho que é necessário também dizer o que ela tem a dizer com uma serenidade, com uma espécie de tranquilidade, com uma confiança que não precisa ser uma confiança isenta de nervosismo, isenta de uma pequena ansiedade de estar diante de outras pessoas. Isso talvez seja inevitável, mas que seja uma possibilidade de se sentir livre naquele ambiente. Em certo momento da minha vida eu entendi que se divertir no palco, poder sentir o prazer de tocar para as outras pessoas no palco era fundamental para que as outras pessoas se sentissem bem nos meus shows. Eu entendi que a possibilidade do espontâneo, da criação na hora, de jogadas que você sente e faz, a possibilidade de brincar um pouco, a possibilidade de sentir a vontade para contar piadas, para brincar um pouco, para tocar músicas diferentes das que eu planejei, eram importantes para que eu pudesse transmitir aquilo que eu queria dentro de um contexto de apresentações, de quaisquer apresentações, seja num contexto de um palco para muita gente, ou numa competição para poucas pessoas em uma banca, ou para família. E nesse contexto em que várias pessoas estão olhando aquilo que você fez, eu acho que poder se divertir, poder se permitir a diversão, faz com que as pessoas se sintam à vontade para também se divertirem. Se você se identifica com o meu trabalho e quer contribuir com minha jornada musical, é só clicar no link na descrição desse vídeo. Me apoiando, você vai receber recompensas semanais e conteúdos exclusivos. Obrigado por me acompanhar, um abraço e até logo.